Olá pessoal, sou o Dr. Gola. Mais uma vez nos encontramos e então eu estou aqui fazendo esse vídeo, que na verdade serão vários vídeos. Eu vou falar em cada vídeo um pouco sobre auriculoterapia. Eu sou auriculoterapeuta há 35 anos, não só auriculoterapeuta, como também acupunturista. Mas o vídeo é específico em auriculoterapia. Não vou dar aqui um curso, mas vou falar vários assuntos relacionados à formação em auriculoterapia. Eu tenho assistido vários vídeos de profissionais falando de auriculoterapia, mas infelizmente a gente ouve assim coisas absurdas, né? São profissionais completamente formados na época atual, né? Esquecem verdadeiramente o que é a auriculoterapia. A auriculoterapia é uma técnica que foi incorporada à medicina chinesa como uma especialidade, né? Porque a auriculoterapia não faz parte da medicina chinesa, como todo mundo fica falando, né? É muito louco isso. Todo mundo fica falando que a auriculoterapia ela é da medicina chinesa. Ela não é da medicina chinesa. Não é. O que é verdade tem que ser dito, tem que parar. Eu estou cansado de ver as pessoas falando besteira, enganando os outros. Ah, porque a auriculoterapia é da medicina chinesa. Não é, para com isso. Se alguém disse isso para você, mentiu para você, porque também não sabia. Infelizmente, é assim que funciona. O que eu tenho dito sempre é que eu aprendi a auriculoterapia em 1983. De lá para cá, claro que mudou muitas coisas, alguns pontos novos surgiram, que na verdade não surgiram nada, né? Que vocês vão entender o que eu estou falando no decorrer desses nossos vídeos, né? Esse é o primeiro vídeo que eu vou estar falando sobre a auriculoterapia e vou estar também desmistificando, né? Porque a gente vê aí as histórias, as pessoas falando da auriculoterapia como se fosse a única verdade que existe, né? Nossa, porque a auriculoterapia, por que ela funciona? Por quê? Pergunta para o teu professor aí, que te dá aula de auriculoterapia chinesa, por que ela funciona? Aluno chegou aqui, professor, eu fiz um curso de auriculoterapia numa escola aí, e tal, eu trouxe a apostila para o senhor ver. Gente, é absurdo. A apostila devia ter umas 80 páginas. Muito bem escrito e tal, só que 58 páginas da apostila falava de medicina chinesa. Falava de yin yang, 5 elementos. Cara, tem que parar com isso. A auriculoterapia não tem nada a ver com isso. Vocês vão entender o que eu estou falando. Pô. O cara está falando besteira. Estou falando besteira? Né? Só que eu me formei em 1983. São 35 anos de experiência, de conhecimento, formando profissionais realmente que têm conhecimento da matéria. Eu não fico aí viajando na maionese, falando isso ou aquilo, porque porque não pode fazer isso, porque não pode fazer aquilo, porque eu uso os 5 elementos na orelha. Gente, para com isso. 5 elementos tem todo um fisiologismo dos 5 elementos. Fala-se tanto no livro do Imperador Amarelo, mas lá no livro do Imperador Amarelo vocês vão encontrar temas relacionados à fisiologia, à etiopatogenia. Como é que um livro escrito há 5.000 anos atrás, ou 4.000 anos, pode estar versando sobre veias e artérias? Vocês sabem o que é etiopatogenia? Com certeza, profissional de saúde sabe. Mas a maioria que faz acupuntura não sabe nem o que é doença. Não, porque o yin yang, o vento. Gente, é ridículo, cara. Como é que você vai falar com o paciente que ele está com vento no fígado? Não é mais fácil falar que o tremor está ligado ao fígado? Né? Eu vou tratar um paciente parkinsoniano, aí eu vou ficar falando para ele das graças que tem na medicina chinesa. Né? Porque o vento, a umidade, a secura. Cara, para de palhaçada. Você está tratando o paciente, você aprendeu medicina chinesa, ela serve para você. Aliás, você não aprendeu medicina chinesa, né? Você aprendeu acupuntura. Né? Falaram para você que a acupuntura é uma das técnicas da medicina chinesa?
que a acupuntura não é medicina chinesa? Falaram isso para vocês? Que dentro da medicina chinesa você tem Tai Chi Chuan, você tem alimentação, você tem ventosa, você tem moxa, você tem várias ferramentas e, finalmente, a acupuntura, né? Manipulações, massagens, né? Falaram isso para vocês? Ou se primeiro meter uma apostila lá, falando de Yin Yang, que quem está falando nem sabe o que é isso. O Yin Yang no organismo, o que é Yin Yang no organismo? Né? Alguém que estiver assistindo, faça um comentáriozinho, explica para mim a fisiologia dos 5 elementos. Explica para mim, por favor. Fala da relação Yin e Yang, né? Que escrevia-se Yin Yang, né? Aí tiraram o G do Yin, como deve tirar do Yang, que tira quando pronuncia, né? Aí ficou Yin Yang, né? Que pronuncia Yang. Então, quer dizer, sabe, aí o cara quer dar curso, é muito louco, né? Esse primeiro vídeo assim, também é um pouco de um desabafo. Ele quer dar curso ensinando ponto, falando chinês. Olha que lindo, falando chinês. Falando ponto de acupuntura em chinês. O cara sabe chinês? O cara fez curso de chinês? O cara entende a língua chinesa? Não entende, aí fica falando besteira. Cada palavra em chinês tem 4 significados, dependendo do tom que você fala a palavra, pronuncia a palavra. Você está xingando alguém, cara. Para com isso. Você está no Brasil. Você está falando língua portuguesa. Os livros estão todos traduzidos em português. O ponto tem nome chinês e tem a tradução na frente. Ensina a tradução. Não o falar chinês. Você vai falar chinês, perde um chinês, o cara vai olhar para você e te chamar de babaca. Você não sabe o que está falando. Sabe por quê? Eu não tenho medo de falar, não. Eu sou honesto. Quando eu fui para a China a primeira vez, presta atenção, viu? Estive lá, graças a Deus, 5 vezes. E na primeira vez que eu fui, eu vendo toda aquela língua chinesa, que eu não entendia nada, né? E todas as vezes que a gente foi, graças a Deus, a gente pagou tradutor, né? Claro, porque falar chinês tem que estudar muito, você tem que dominar, no mínimo, 1.500 caracteres, né? Para você estar falando, lendo, né? Na verdade. Então, são muitos caracteres. Nós temos lá várias pessoas na China, que inclusive tem brasileiro lá, que continua sendo babaca. Ele está na China, entra em contato com o pessoal no Brasil e quer falar chinês. É louco, cara. Não é que o aluno que mal sabe falar o português vai falar em chinês, cara. Aí, voltando lá na minha história. Na segunda vez, em 97, porque foi 95, 97, 99, 2001 e 2005, eu tive na China. Eu tive 5 vezes lá. Na segunda vez, vou para a China, né, de novo, vou fazer um curso da língua chinesa. E eu fiz um curso de 6 meses. O cara falou, não, 6 meses você já vai conseguir falar um monte de coisa. E realmente, eu falei muita coisa. Mas quando eu cheguei lá, o primeiro problema foi na alfândega. Primeiro problema. Quando eu comecei a falar em alguma coisa em chinês, o policial que estava ali, ou o funcionário, ele virou e disse, hablas espanhol? Resumindo, ele não entendeu bulhufa do que eu falei em chinês. E no meu portanhol, né, hoje eu falo um pouquinho de espanhol, porque eu estudei bastante, eu respondi em espanhol que sim, e então me identifiquei como, né, profissional da acupuntura, que eu estava levando um grupo para a China, etc, enfim, e passei. Mas, não me dando por satisfeito, né, o que aconteceu? No jantar com os diretores da terceira escola de medicina clínica da Universidade Médica de Pequim, e mais uma vez o professor Gola, o Dr. Gola, foi falar chinês. Ai, lindo, muito lindo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a falar chinês, de novo. A nossa intérprete, doutora Yi, a senhora Yi, desculpa, falou, professor, eu posso falar uma coisa para o senhor? Pode. Ele não fala chinês. Eu falei, por que eu não posso falar chinês? Eu fiz um curso. Eu falei, então, ou ensinaram o senhor muito errado, porque o senhor está falando tudo errado. Então, a língua chinesa é muito complexa, tem que dominar para eles entenderem, senão, de repente, acaba sendo uma ofensa. Que a China não é igual ao Brasil.
Aí, imediatamente, eu fechei minha boca e não falei mais em chinês. A não ser chamar a garçonete, pedir uma cerveja, que a gente já perde mais ou menos em inglês, né? Beer, né? Pin beer, né? A cerveja gelada. Então, enfim, nem sei se o pin que eu falei agora foi correto. Hoje eu tenho medo de pronunciar palavras chinesas. Sabe, porque é ridículo. O aluno se empolga, amanhã ele encontra um chinês ou alguém, ele vai querer falar alguma coisa, o chinês vai falar, pô, quem foi o imbecil que ensinou isso para essa pessoa? Mas voltando então na auriculoterapia, né? Então, o que a gente sabe é que todo mundo prega que, que a auriculoterapia é um microsistema dentro da acupuntura, né? Até aí tudo bem, então, até, né, dentro da acupuntura, quer dizer, acupuntura, eu prefiro falar em MTC. Então, toda vez que eu falar em MTC, vocês aí que fizeram o curso de acupuntura já sabem que também eu estou falando de acupuntura, tá? Mas a auriculoterapia é muito mais popular hoje do que a própria acupuntura, né? Aqui no Brasil, principalmente, e em Taiwan, na China nacionalista, porque na China comunista, para onde eu fui essas 5 vezes, e as 4 primeiras vezes eu fui para a terceira escola de Medicina Clínica da Universidade Médica de Pequim, e na quinta eu fui para a Academia Nacional de Ciência da Medicina Tradicional Chinesa da República Popular da China. Então eu posso não ter morado na China, mas como eu sou um pesquisador, eu sou um curioso, eu aprendi muito sobre medicina chinesa, inclusive que toda essa doutrina que nós aprendemos aqui, 5 elementos, yang, né, os meridianos, né, isso também, pelo menos onde eu estive nessa universidade, né, onde eu estive na academia, eles não praticam mais. Eles falam dos 5 elementos, falam do yin yang, falam dos 8 princípios, né? Yin yang, quente, frio, umidade, calor, né? Interior, exterior, sim, que no final acaba sendo yin yang mesmo, né? Então, é como a arte marcial chinesa, né? Antiga, tradicional, maravilhosa, que é muito bem praticada no Brasil, no mundo, que lá na China é proibida. Aí o cara também chega aqui e fala, porque o meu Kung Fu é original. Original da onde, ô Zé Mané? Original o quê, senhor? O seu Kung Fu não existe mais. Existe aqui, para com de besteira. Mas voltando. Então, o que acontece? E isso não é só no Oriente, lá na China nacionalista, porque todas as vezes que eu estive no hospital, olha, gente, juro por Deus, e eu tenho provas, eu tenho testemunhas, mais de 30 alunos que foram comigo, eu tenho testemunha. Na China comunista, durante 4 anos seguidos, mais de 1 milhão de pacientes atendidos nessa estadia que tivemos lá. Eu vi dois procedimentos de auriculoterapia. 2. E assim mesmo, aleatório, o cara pegou um monte de ponto e tudo bem, se fizer bem, fez, se não fez também não faz mal, e assim por diante. Agora, eu sei que na China nacionalista tem a doutora Li Chun, maravilhosa, 30 anos, pesquisadora, pesquisando a auriculoterapia, que chega no Brasil, todo mundo deturpa. E lá, ela deixa bem claro que a auriculoterapia, ela foi incorporada à medicina chinesa, que ela passou a ser uma técnica, uma especialidade, mas que ela não é integrante da medicina chinesa. Porque em vários países do mundo, existe alguma coisa relacionada ao pavilhão auricular. É um brinco que alguém pôs, aí algum esperto disse que esse brinco foi colocado para aumentar a acuidade visual, o outro que tinha pontos que era anticonceptivo, que nesses meus 35 anos de profissional da auriculoterapia, tentei descobrir, viu? Tentei descobrir, mas não consegui. A paciente tem que continuar tomando anticoncepcional, cuidados, tabelinhas, etc e tal, porque olha, não deu. Se eu tivesse coberto, uma ou duas, ou estaria morto, ou estaria bilionário, entendeu? Então, essa historinha também, os caras falam cada coisa, velho, e não explica por que funciona. Por que funciona? Não explica. É louco isso, né? Então, tanto no Ocidente quanto no Oriente, a auriculoterapia é muito bem praticada.
Eu acredito que no Brasil é o lugar que mais se pratica a auriculoterapia no mundo, né? Porque ela se sobressai às outras técnicas, é muito rápida, os resultados, né, que a gente consegue é imediato, muito pouco invasivo, né? E que isso os pacientes gostam muito disso, né? Eles gostam muito. Então, o paciente, quanto menos você judiar dele um pouquinho, né? Mais ele gosta. E vou falar também do uso de vários sementes, aquelas esferinhas de ouro e prata, agulhas sistêmicas, enfim, eu vou dar pontos cirúrgicos na orelha, né? Protocolos magistrais, enfim, eu vou estar falando um monte de coisa, tá? E espero que vocês gostem, né, a partir de hoje, do que eu vou estar montando aqui, vou estar passando para vocês, né? Obviamente que eu não sou o dono da verdade, posso também cometer alguns erros, mas eu quero ajudá-los ao máximo, ok? A gente sabe que a Auric também ela sofreu algumas limitações aqui no Ocidente, devido da tradução dos textos antigos, dos escritos, né? Agora, quando você vê aquela orelha chinesa, com 130 pontos, 132, uns tem 130, outros têm 100 pontos, enfim. Aquela orelha ali surgiu do advento de uma descoberta que aconteceu no Ocidente. Isso está escrito, isso está documentado. Então não adianta vir falar que a auriculoterapia existe há 2000 anos, mentira. Pode ter existido lá alguns pontinhos lá que não era praticado como uma terapia. Podia ser até como um ponto coadjuvante, sei lá, né? Então era muito difícil vindo da China para traduzir tudo, né? Mas é muito importante para nós que cada passo, né, no conhecimento relacionado à prática da auriculoterapia vai fortalecer ainda mais a técnica, né, e os profissionais que trabalham com isso. A gente já sabe que, obviamente, a auriculoterapia que a gente usa o pavilhão auricular, né, como objetivo terapêutico, né? Então eles falam que vem da Europa, do Oriente, etc., né? Mas também, eu aprendi isso lá em 83, hein? Que no Egito, né, havia esses pontos anticonceptivos que tinha lá, né? Eles falam que no livro do Han Ti, Nei Tin, né, o livro do Imperador Amarelo, etc., que relata que no pavilhão auricular, que era um órgão isolado, tal, e eu confesso, ou eu que não prestei muita atenção, eu não encontrei até hoje esses dizeres no livro do Juan Tinetin, tá? Então, eu estou falando com vocês primeiro aqui, porque depois eu vou estar mostrando para vocês realmente onde que surgiu a auriculoterapia, tá? E a gente sabe, né, que essa coisa da localização de pontos, tem toda uma história atrás disso daí, né? Tem toda uma história que começou na França, né? Com um médico chamado Paul F.M. Nogier, né? Então foi ele, por exemplo, que começou a fazer o estudo e começou a classificar aurículo órgão, né? Aurículo função orgânica, aurículo posição anatômica. Ele que criou a imagem, né, do feto invertido, foi ele que desenvolveu isso, né? Até então, não tinha nada disso. Não tinha, né? Isso aconteceu o quê? O que aconteceu na década de 50, cara. Década de 50, os caras vêm falar que a auriculoterapia já existia há 2000 anos. É muito louco isso, né? É muito comum, o brasileiro ele aumenta muito, velho. Tem que parar com isso. A gente que é profissional de saúde, sabe por que que os médicos, uma grande parcela também da fisioterapia, da biomedicina e tal, não quer que a acupuntura fique com os leigos? Não é pela formação, não, porque a gente sabe hoje que os cursos aí, uma grande maioria, ele tem realmente uma carga horária muito alta, porque além dos finais de semana,
ele é ensinado através de uma plataforma, né, bem feita, bem desenvolvida, mesmo num regime assim do PBL, que é o estudo baseado em problema. O aluno vai ter que correr atrás, né? Então aprende-se muito, sim. Agora, aqueles que dão aula só no sábado, né, ou só no domingo, cara, é uma ladruagem, velho. É uma ladruagem. O cara, ele não faz nada, ele só dá uma aulinha no final, um dia no mês, 12 vezes. O curso não chega a 200 horas de ensino. Aí o cara, no final, dá um certificado para o aluno dele de 1.200 horas. A hora que cair uma fiscalização em cima disso, ou dar uma prova para esses caras, eu quero ver, você vai ver o que vai acontecer, o que vai ter de entidade processada porque enganou os alunos, não está no gibi. Os caras vão ter que mudar do Brasil, de verdade. Tá? A corrupção não está só lá em cima, não. Está aqui embaixo também, sabe? Os caras mentem demais, tá? Então foi ele, na verdade, né? O Nogier, que fez essas relações, zonas elétricas, né? Cada uma está relacionada a um determinado número de pontos. Lógico, mas então quer dizer que a auriculoterapia chinesa não presta? Não, eu não disse isso. Pelo contrário, eu domino as duas. Eu aprendi as duas na mesma época. Até os mapas são diferentes. Então, o que acontece? Só que, quando os chineses, quando chegou até os chineses, né, os estudos de Nogier, o que existia, então, naquela época? Praticamente não existia nada, cara. Existia ali uns pontinhos. Então, em 1958, por exemplo, né, um cara chamado Ye Xiaohu, ele publica uma revista, né, lá na China, em Xangai, né, com os estudos realizados por Nogier, né, sobre essa relação dele de órgãos, né, anatomia e etc. Né. Foi ele, Nogier, foi Nogier. Os chineses fizeram um trabalho maravilhoso, mas plagiaram Nogier. Nogier desenvolveu 30 pontos. Aí, o que aconteceu? Os chineses pegaram e transformaram isso tudo em 130. Né? Em 1960, um médico chinês chamado Zhu Lin, não sei se é assim que pronuncia, mas escreve Xu, X-U, Zuo, Z de Zabumba, U-I-O, né? E Lin, L-I-N, né? Sobre a auriculoterapia, né? E aí ele fala que trabalhou com 255 pacientes, né? E conseguiu descobrir 15 pontos na orelha. 15. Isso em 1960. Em 50, né? Quando o Nogier já estava com o seu trabalho aí já consolidado, que começou a surgir isso. Já na década de 60 e 70, né? O estudo sobre a auriculoterapia foi mais aprofundado, principalmente na localização de pontos. Em 1970, né, foi editado um mapa de auriculoterapia chinês com 107 pontos. 107 pontos. 1970. Viu? 70. Em 1971, um instituto científico de investigações biológicas da China editou um livro que continha o mapa de auriculoterapia com 112 pontos. E, finalmente, em 1972, o Dr. Wang Songtan escreve um livro que demonstra 130 pontos. Né? Isso vai sendo alterado através do tempo. É muito comum o cara pega o mapa. Eu tenho meu mapa de auriculoterapia desde o primeiro que eu peguei, me deram o mapa, preto e branco. Tem uns mapas aí legais, mas os caras pegam os mapas originais, nossa, cara, faz uma cópia e sai vendendo. É foda, cara. Mas tudo bem. O cara não esquece, o cara esquece que o universo ele é inexorável, cara, ele cobra. Uma hora o cara vai pagar um preço muito alto por roubar os outros. Tá?
E uma grande variedade de estudo, né? Também surgiu o seu lado negativo, com controvérsias e etc. Enfim, né? E assim, termino aqui o nosso primeiro vídeo, né? Falando de auriculoterapia. Espero que vocês gostem. Vamos falar muito. Eu vou falar tudo sobre a auriculo até o fim, apresentando as ferramentas que a gente usa, tratamentos, enfim. E aí, depois, se alguém quiser fazer um curso comigo, em geriatria, ortopedia, pediatria, ginecologia, enfim. Lógico, mas eu aprendi a aurícula, eu faço tudo isso. Muito bem, bom que você domina. É ótimo. Mas é sempre bom estar fazendo curso, né? E se aperfeiçoar. Ok? Então, fique com Deus. Faça um comentário, me xinguem à vontade. Pode xingar, não ligo não, tá? Eu estou aprendendo também. E nós vamos nos encontrando aí nos próximos vídeos. Muito obrigado. Fiquem com Deus e que Ele os abençoe e nos abençoe a todos. Obrigado.